uma flora exuberante e povos que moldaram a região muito antes da chegada europeia. Seus rios colossais, como o Amazonas, sustentam milhões de vidas, enquanto sua história começa há milhões de anos, entre lagos gigantes, animais pré-históricos e o nascimento de um bioma que influencia o clima de todo o hemisfério sul. Cada árvore, cada cultura ancestral e cada espécie revelam por que esta floresta é um dos pilares da própria vida na Terra. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta. Ela se estende por cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo partes de 9 países da América do Sul. Mais da metade dessa área está no Brasil, cerca de 60% da floresta total. Com uma biodiversidade incomparável, abriga cerca de 10% de todas as espécies conhecidas na Terra. São mais de 390 bilhões de árvores individuais, pertencentes a 16 mil espécies diferentes. O rio Amazonas, que corta o coração da floresta, é o maior rio em volume de água do mundo. Ele despeja, a cada segundo, 209 mil metros cúbicos de água no Oceano Atlântico. Para ter uma ideia, isso equivale a 83 piscinas olímpicas cheias a cada segundo. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um sistema climático, biológico e geológico que influencia o clima de todo o planeta. Sem ela, as chuvas diminuiriam em boa parte da América do Sul, afetando plantações, cidades e até o regime de ventos no hemisfério sul. Hoje, a floresta é vista como um símbolo global de vida e também como um alerta sobre os limites da ação humana. Mas sua história começou muito antes do primeiro homem aparecer. Uma história de milhões de anos, moldada por forças gigantescas da natureza. A história da Amazônia começa há cerca de 55 milhões de anos, logo após o fim dos dinossauros. Naquela época, a América do Sul ainda não estava completamente separada da África. E o que hoje é floresta era, em muitos trechos, um imenso deserto ou savana tropical. Com o movimento das placas tectônicas, os Andes começaram a se erguer no lado oeste do continente. Esse evento geológico, lento, mas poderoso, mudou completamente o curso das águas. Antes do surgimento dos Andes, os rios da região amazônica corriam para o oeste, em direção ao atual Oceano Pacífico. Mas com a elevação da cordilheira, o terreno se inclinou e as águas começaram a correr para o leste, formando o que hoje conhecemos como o Sistema Amazônico. O resultado foi o surgimento de um enorme sistema de drenagem continental, o maior do planeta. O rio Amazonas e seus mais de 1.100 afluentes passaram a conectar regiões inteiras do continente, do sopé dos Andes até o Atlântico. Mas a floresta tropical como conhecemos hoje ainda levaria milhões de anos para surgir. Durante muito tempo, a Amazônia foi coberta por lagos interiores e pântanos imensos, que funcionavam como berçários ecológicos. Depósitos de sedimentos encontrados em áreas como o oeste do Brasil, Peru e Colômbia revelam fósseis de peixes gigantes, crocodilos pré-históricos e tartarugas de até 3 metros de comprimento. Esses fósseis mostram que, em determinado momento, grande parte da Amazônia era um enorme sistema de lagos, o chamado Sistema Pebas, que existiu entre 23 e 10 milhões de anos atrás. Com o passar do tempo, as mudanças climáticas e o avanço dos Andes drenaram esses lagos, permitindo o surgimento da vegetação tropical densa. É a partir daí que nasce o bioma amazônico moderno, uma floresta de árvores altas, solos pobres e vida abundante. Hoje, estima-se que a Amazônia armazene cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono, o equivalente a 15 vezes as emissões anuais de dióxido de carbono do planeta. Esse é um dos principais motivos pelos quais sua preservação é vital. Qualquer desequilíbrio aqui afeta o clima global. O solo da Amazônia, embora exuberante, é surpreendentemente pobre em nutrientes. Grande parte da fertilidade da floresta vem da decomposição rápida das folhas e da chuva de poeira mineral trazida do deserto do Saara, a mais de 5.000 quilômetros de distância. Todos os anos, 27 milhões de toneladas de poeira cruzam o Atlântico e fertilizam a floresta, uma conexão natural entre 2 continentes. A Amazônia é o ecossistema mais rico e complexo do planeta. Em um único hectare,
uma área do tamanho de um campo e meio de futebol, podem existir mais de 400 espécies diferentes de árvores. Para comparação, toda a Europa tem cerca de 200 espécies de árvores no total. No subsolo, nas folhas, nos rios e no ar, vivem aproximadamente 10% de todas as formas de vida conhecidas na Terra. Os cientistas acreditam que ainda existem milhões de espécies que jamais foram descritas, especialmente insetos e micro-organismos. A fauna amazônica é um verdadeiro laboratório da evolução. A floresta abriga mais de 2,5 milhões de espécies de insetos, 1.300 espécies de pássaros, 400 de mamíferos, 400 de répteis e mais de 3.000 espécies de peixes. O rio Amazonas, sozinho, tem mais espécies de peixes do que todos os rios da Europa juntos. Entre esses habitantes estão algumas das criaturas mais emblemáticas do planeta. A onça-pintada, o maior felino das Américas, capaz de atravessar rios e abater presas 2 vezes maiores que seu peso. O boto cor-de-rosa, um golfinho de água doce que pode chegar a 2,5 metros e cuja população está diminuindo devido à poluição e à pesca. A arapaíma, também chamada pirarucu, um peixe pré-histórico que pode pesar até 200 quilos e respirar ar atmosférico. E a anaconda verde, a maior serpente do mundo, capaz de ultrapassar 8 metros de comprimento. Mas a verdadeira força da Amazônia não está apenas nos grandes animais. Está nas relações invisíveis que sustentam o equilíbrio entre todas as espécies. Cada árvore, fungo e inseto desempenha um papel essencial. As raízes das árvores comunicam-se por meio de uma rede subterrânea de fungos, chamada de micorriza, que permite a troca de nutrientes e informações químicas. É como se a floresta tivesse sua própria internet biológica. Acima do solo, a vegetação libera enormes quantidades de vapor d'água. Esse vapor forma os chamados rios voadores, correntes de umidade que transportam milhões de toneladas de água para o centro-oeste, o sudeste e até o sul do Brasil. Em um único dia, as árvores da Amazônia liberam cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água para a atmosfera. Isso é mais do que o rio Amazonas transporta em água líquida. Essas correntes influenciam o clima de todo o continente, garantindo chuvas regulares e temperaturas estáveis. Sem essa evaporação constante, o regime de chuvas do Brasil e de países vizinhos mudaria drasticamente. O volume de vida na Amazônia é tão imenso que a floresta atua como um gigante reservatório de carbono. Estima-se que suas árvores armazenem cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono. Se toda essa biomassa fosse queimada, liberaria o equivalente a 15 vezes as emissões anuais de CO2 de todos os países do planeta juntos. Em termos de peso, essa quantidade de carbono corresponde a 25 bilhões de elefantes africanos adultos. Uma comparação que ajuda a entender o tamanho desse pulmão biológico. Mesmo uma simples folha caída no chão da Amazônia é um universo. Em um punhado de solo, pode haver mais organismos vivos do que o número total de seres humanos na Terra. Entre eles estão espécies com comportamentos surpreendentes. Formigas que cultivam fungos para se alimentar, uma prática evolutiva anterior à agricultura humana. Sapos que transportam seus girinos nas costas para poças d'água em folhas de bromélias. E fungos que controlam o corpo de insetos, transformando-os em zumbis. Um exemplo extremo de adaptação biológica. Essas relações, muitas vezes invisíveis, são o que mantém a floresta viva. A cada nova expedição científica, algo novo é descoberto. E cada descoberta mostra o quanto a Amazônia ainda é um território de mistério. Outro aspecto fascinante é a autossuficiência climática da floresta. A Amazônia gera a própria chuva e mantém o próprio clima. Cerca de metade da umidade que cai como chuva sobre a floresta vem da evaporação das próprias plantas. Ou seja, a Amazônia cria as nuvens que a regam. Quando uma área é desmatada, essa umidade deixa de ser produzida e a floresta perde a capacidade de se regenerar. Estudos recentes apontam que, se 20 a 25% da cobertura amazônica for destruída, o sistema pode atingir um ponto de não retorno, tornando-se uma savana seca, incapaz de sustentar a mesma biodiversidade.
A Amazônia é mais do que um conjunto de árvores. É um organismo interligado onde cada elemento, da menor bactéria ao maior predador, contribui para o equilíbrio global. É o sistema natural mais sofisticado que a Terra já produziu. Por muito tempo, acreditou-se que a Amazônia era um território quase intocado, habitado apenas por pequenos grupos nômades e isolados. Mas nas últimas décadas, as descobertas científicas têm revelado uma história muito mais complexa e surpreendente. Escavações arqueológicas e imagens de satélite mostram que, milhares de anos antes da chegada dos europeus, civilizações inteiras viveram e prosperaram no coração da floresta. As evidências indicam que a ocupação humana na Amazônia começou há pelo menos 13 mil anos. Esses primeiros habitantes desenvolveram técnicas avançadas de cultivo e manejo da floresta. No Acre, por exemplo, foram identificados centenas de geoglifos, enormes figuras geométricas escavadas no solo, semelhantes às famosas linhas de Nazca, no Peru. Essas estruturas datam de entre 2.000 e 2.500 anos atrás e indicam a existência de sociedades organizadas, com planejamento e trabalho coletivo. Estudos recentes também mostram que áreas que antes pareciam florestas naturais são, na verdade, florestas domesticadas, moldadas pela ação humana ao longo dos séculos. Árvores de grande valor alimentar como castanheiras, açaizeiros e cacauzeiros são encontradas em densidades muito maiores próximas a antigos assentamentos humanos. Essas evidências indicam que os povos amazônicos não apenas viviam da floresta, mas a projetavam de forma sustentável. Eles criaram um modelo de convivência com a natureza que mantinha o equilíbrio ecológico, algo que a ciência moderna só recentemente começou a compreender. Uma das descobertas mais importantes da arqueologia amazônica é a chamada terra preta de índio, um tipo de solo fértil encontrado em várias partes da floresta. Diferente do solo natural da Amazônia, geralmente pobre em nutrientes, essa terra é escura e extremamente rica em matéria orgânica. Pesquisas revelam que ela foi criada há mais de 2.500 anos por povos que misturavam carvão vegetal, restos de alimentos e cerâmica quebrada ao solo. O resultado era um terreno fértil que mantinha sua produtividade por séculos, algo que a agricultura moderna, dependente de adubos químicos, ainda tenta reproduzir. Estima-se que existam até 154 mil quilômetros quadrados de áreas de terra preta espalhadas pela Amazônia, uma área equivalente à da Grécia inteira. Essa descoberta mudou completamente a ideia de que a floresta seria inóspita para grandes populações humanas. Arqueólogos e antropólogos agora acreditam que, antes do contato europeu, a Amazônia abrigava entre 5 e 10 milhões de pessoas. Esses povos viviam em redes interligadas de aldeias, conectadas por estradas de terra, rios navegáveis e rotas comerciais. Vestígios encontrados em regiões como o Xingu e o Alto Solimões mostram que existiam aldeias planejadas em formato circular, com áreas centrais para rituais e moradias distribuídas ao redor.